Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carla. Vim aqui para continuar as aulas na plataforma, tá? No canal do meu esposo. E nós vamos começar as aulas do terceiro ano do ensino médio. Tá? Trabalhar aulas do terceiro ano do ensino médio, porque eu assumi uma turma de terceiro ano lá em Corrente, tá? E essas aulas é de apoio ao material que eu estou produzindo para eles, para os alunos de lá. Nessas aulas, a gente vai ver um pouco sobre números complexos e, posteriormente, polinômios, tá? Eu já dei um início, já iniciei com eles, passando alguns outros vídeos de motivação, do que é o número complexo em si, tá? Que é esse conjunto muito bonito e que abrange todos os demais conjuntos que a gente já viu até então, naturais, inteiros, racionais, irracionais e os próprios reais, né? E aí nós vamos trabalhar a ideia aqui na aula de hoje de forma algébrica, tá? Então hoje nós vamos ficar com a forma algébrica de um número complexo. O número complexo, gente, ele é representado pela letra Z, né? Ele é igual a x mais yi, onde o meu x aqui é a parte real e o yi, né, é a parte imaginária. Lembrando propriamente, o que acompanha o i, né, é a parte imaginária, no caso o meu y. Então é por isso que eu coloquei aqui, ó, x é o real de z, do número complexo z, e y é a parte imaginária de z. Então, é bem simples a ideia da forma algébrica, de entender a forma algébrica. É assim, ó, se acompanhar o i, que é a unidade imaginária, então é a parte imaginária. Se não acompanha, é a parte real. Todo número complexo ele é visto nessa forma, podendo ter várias observações. Ó. Nós vamos trabalhar com 3 aqui, que são as principais, e também classificar essas 3. Ó. Por exemplo, se eu tenho x diferente de 0 e y diferente de 0, se eu tenho os dois números diferentes de 0, então você vai ter um z igual a a mais bi. Eu vou trocar o x e o y, né, para que fique esse a e esse b pode ser qualquer número, né, positivo, negativo, raiz, fração, pode ser qualquer número. Então esse número aqui é um número complexo. Ele está bem completinho. Ele tem a parte real, né? Ó, a parte real de z é o a. E tem também a parte imaginária, ou seja, a imaginária de z é o b, que é o que acompanha a unidade imaginária. No outro caso, ó, se x igual a 0 e y diferente de 0, o que acontece? Se o x é igual a 0 e o y é diferente de 0, então você vai ter um número complexo assim, ó, z igual a bi. Observe, o real de z é igual a 0, né, porque o x é 0, e o imaginário de z é igual ao b, que é o que acompanha a unidade imaginária aí. Outro caso, se o x for diferente de 0 e o y for igual a 0, então você vai ter assim, ó, z igual a 0i. Então não precisa colocar, então z igual a a. E aí você tem aqui que o real de z é igual a a e o imaginário de z é igual a 0. Aí eu faço observações. Quando você tem esse caso, eu chamo de completo. Quando eu tenho esse caso, tá? A gente chama de imaginário puro. Então, você tem um imaginário puro. E esse aqui, você tem somente a parte real. Então, você tem aí um número complexo real. Lembrando, né? Quando você vê conjunto, todo número real ele é dito complexo, porque o conjunto dos reais está dentro dos complexos.
tá? Então, o que você tem aqui são observações. Quando você tem os dois, então a forma algébrica está completa. Quando eu só tenho a parte imaginária, então o número eu posso classificar como imaginário puro. Quando eu só tenho a parte real, então eu posso classificar ele como real. Exemplos. Vamos trabalhar isso dentro de exemplos, o que eu falei agora. Que alguns exemplos, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Z igual a 3 mais 2i. Então, você sabe que a parte real é o 3. Observe que não acompanha a unidade imaginária. E a parte imaginária de Z é o 2, que é exatamente o que acompanha, tá? A minha unidade imaginária, o i. E aí, você pode também ver isso como um par ordenado, ó. Isso aqui é o par ordenado 3 e 2, né? No plano de Argand de Gauss. Não é mais o plano cartesiano, agora nós trabalhamos com o plano de Argand de Gauss. Trabalhando aqui os próximos, ó, os próximos exemplos. Aqui, parte real menos 1, parte imaginária menos 3. Então, você tem o ponto menos 1, menos 3. Tá? Observe que esses dois aqui é o primeiro caso aqui, ó. Eles são completos. Nesse outro caso aqui, ó, observe que ele não tem a parte imaginária. Então, ele só tem a parte real de Z, que é igual a menos 2/3. E a parte imaginária é igual a 0. Não é que não tem, é porque aí é igual a 0. Aqui no outro, ó, a parte real de Z. Observe que só tem a unidade imaginária, então real de Z é 0. E a imaginária de Z, quem é que acompanha o i? Olha aqui, gente, apesar de não ter, né? Você sabe que todo número é multiplicado por 1, então aqui é menos 1. Fica bem escondidinho, mas você dá para entender. Isso aqui você vê lá nas equações, né? Trabalhando só com x, então quem acompanha é o 1. E aqui, ó, real de Z menos 1, imaginária de Z igual a 1. E aí eu venho, tá lembrando a vocês, ó, quando eu tenho só a parte real, o número é classificado como real. Quando eu tenho só a parte imaginária, ele é imaginário puro, tá? Então, nós temos essa classificação. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre a forma algébrica. Como trabalhar com a forma algébrica, ó. Trabalhando com a forma algébrica, nós temos aqui, ó, um número complexo Z1, A mais BI, genericamente, e Z2 igual a C mais DI, onde o A, o B, o C e o D são números reais, né? Está contido no conjunto dos reais. Nós temos as operações igualdade, adição, multiplicação. Primeiro, nós vamos trabalhar com essas, tá? A igualdade, quando é que um número complexo é igual ao outro? Né? Ó, se você trabalhar aqui, você tem assim, ó, quando é que A mais BI é igual a C mais DI? Gente, isso aqui só acontece se a parte real for igual à parte real e a parte imaginária for igual à parte imaginária. Então, você só tem uma igualdade se isso acontecer. Na adição, quando é que eu tenho A mais BI adicionado a C mais DI, né? Esses dois números complexos adicionados aí. Como é que eu faço para fazer essa adição? Aí, aqui na adição, você vai usar essa mesma ideia. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, você vai unir o A mais o C e o BI mais o DI. Tá? Então, você vai unir parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. E aí, você vai ter algo assim, ó. A mais C mais B mais D, que multiplica aí. Tá? Quando eu trabalho com a multiplicação, o que que acontece? A multiplicação
você tem aqui, ó, o A mais o BI, vezes o C mais o DI. Aí você vai fazer a multiplicação pela distributiva, ó. Vou multiplicar o A vezes o C, o A vezes o DI. O BI vezes o C e o BI vezes o DI. Então, aplicando aí a distributiva. Vai ficar como, ó, A vezes C mais A vezes DI mais BI vezes C, então BCI, né, ó, BI vezes DI, que vai ficar BD I ao quadrado. Aí a observação que eu faço, né, ó, você pode aqui trabalhar a parte real, A vezes C, mas essa parte imaginária aqui você pode unir já, ó. Vai ficar como? Vai ficar AD, desculpa aqui, AD mais BC vezes I, mais o BD, e aí, ó, trabalhando a unidade imaginária, o I ao quadrado, gente, é menos 1, tá? Mas, posteriormente, eu vou trabalhar com as potências, e aí eu vou explicar por que o I ao quadrado é menos 1. Então, I ao quadrado é menos 1. Então, aqui seria, olha lá, ó, só vou apagar aqui para trabalhar com vocês a ideia da multiplicação. Então, em vez de colocar mais BD, eu vou colocar menos, porque é menos 1 vezes BD, ó. Então, fica aqui menos BD. E aí, você tem parte real com parte real. Observe que não tem unidade imaginária. Isso aqui vai ficar A vezes C menos B vezes D mais AD mais BC vezes o I. Tá? Professora, por que você não fez a subtração? Gente, a subtração, ela é uma espécie de adição camuflada. Então, por isso que eu não fiz. A divisão, posteriormente, vocês vão ver. E a potenciação também, tá? Na aula de hoje, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Quem gostou da aula, deixa um like.